Você conhece a emblemática e poderosa Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Mas será que essa ordem, mais conhecida como Cavaleiros Templários, tem alguma relação com a maçonaria? Prezados cavaleiros e cavaleiras, sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires. Desde já, fico muito agradecido se você puder se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo, dê sua opinião e também deixe um like agora, senão você esquece no final. Muito obrigado! Aqui em nosso vídeo, nós vamos tratar essa questão abordando a sua interpretação de acordo com 3 facetas possíveis de se encaixar nessa narrativa. Isso tudo vai ser baseado nessa obra aqui, olha, O Templo e a Loja, da editora Madras, autores Michael Bagent e Richard Lee. Aqui os autores esmiuçam essa possibilidade de aproximação entre essas duas entidades. A primeira hipótese diz que realmente existe uma associação entre esses cavaleiros templários e a maçonaria. A partir de 1312, 14, quando eles foram eliminados, os cavaleiros templários teriam se dispersado pela Europa. Alguns foram ali para a Europa Central, leste europeu, muitos foram abrigados ali em Portugal, onde eles tinham um certo amparo, se transformaram em uma outra ordem de cavaleiros, Cavaleiros de Cristo, como bem sabemos. Mas a maior parte permaneceu nas sombras, permaneceu ali de uma forma discreta e bem sutil, realizando ainda seus trabalhos ritualísticos, as suas obras fraternais de filantropia, a organização hierárquica de acordo com seus graus, de acordo com a sua liturgia. E isso foi permeando através de várias organizações, notadamente aquelas guildas dos pedreiros construtores. Então, em várias obras, catedrais, abadias e até cemitérios e tumbas, é comum observarmos que existem símbolos templários e símbolos maçônicos conjuntos, lado a lado. Se a gente for analisar até na Igreja Templária de Londres, onde eu estive lá há alguns anos, e também naquela famigerada e belíssima Capela de Roslin, na Escócia, inúmeros símbolos e elementos maçônicos estão presentes nesses ambientes que são considerados templários. Possivelmente, os cavaleiros templários, lá no século XII, tinham uma estreita relação com os construtores livres das guildas de pedreiros. Essa simbiose, essa comunhão ali, possivelmente até de rituais, de elementos cerimoniais, permaneceu ao longo dos 200 anos de existência dos Cavaleiros Templários, enquanto uma entidade organizada e formal, e teria permanecido nas sombras após a sua eliminação. E no início do século XVIII, quando eclodiu a maçonaria em Londres, esses elementos vieram à tona, voltaram a atuar. Outro fator que corrobora essa possibilidade é que existem várias passagens dos trabalhos rituais maçônicos que evocam esses valores, essa estética, a indumentária, até alguns procedimentos rituais ali relativos aos trabalhos dos cavaleiros templários. Essa associação, então, é feita de forma coerente, lógica, histórica e até cronológica. Será, então, que essa hipótese faz sentido? Ela é legítima, verdadeira? Deixe sua opinião aqui, diga se você concorda com isso ou não. A segunda hipótese já diz o oposto. Não tem nada a ver uma entidade com a outra. O Cavaleiro Templário tem a ver com cruzadas, com proteção de peregrinos, príncipes e nobres que abriam mão de todas as suas propriedades, o seu patrimônio, doavam tudo para a ordem, faziam voto de castidade, voto de pobreza, não podiam beber álcool nem cerveja, viviam nos quartéis, abadias, em situações precárias, não tinham luxo nenhum. Esses homens que depois se tornaram financistas, banqueiros ou algo desse tipo, jamais tem alguma relação com as guildas de pedreiros construtores, não tem nada a ver, apesar de haver algum elemento ali nas suas tumbas
nos seus mosteiros, nas suas igrejas, que diziam respeito ou pareciam ali elementos maçônicos, isso é óbvio que existia, porque todas as obras que eram feitas naquela época eram realizadas pelas guildas de pedreiros maçons, maçons no sentido de obreiros, não no sentido daqueles especuladores iluministas do século XVIII, ali é outra história. Se você for pesquisar, não só nas igrejas dos templários, como nas igrejas em geral, qualquer tipo de castelo, obra, você vai achar ali elementos maçônicos. O que houve é que quando a maçonaria surgiu no século XVIII, foi atribuído através de vários autores, principalmente até o pastor James Anderson, em 1723, tinha esse costume, esse hábito de criar genealogias, de criar tradições, brasões, histórias maravilhosas para algumas famílias ou entidades, remontando lá atrás no Egito, na época da Palestina Antiga. Por quê? Toda entidade que surgia no cenário tinha um pouco mais de possibilidade de ir para frente, de se tornar forte, bonita e com muita sabedoria nessa época, se fosse atribuída a ela uma tradição não de 1, 2 ou 10 anos, e sim de 300, de 3.000 anos. Você quer participar de uma igreja ou de uma organização filosófica que tem 1.000 ou 3.000 anos, ou você quer participar de uma entidade que tem 10 anos? Os templários teriam servido apenas como fonte de inspiração para os novos mestres, tanto da maçonaria quanto de outras entidades também que se baseiam, que gostam de buscar ali pensar elementos antigos dos cavaleiros templários. A terceira face dessa questão entre templários e maçons diz respeito a uma abordagem um pouco mais abstrata, metafísica e espiritualizada desse imbróglio. Por quê? Na primeira versão, sim, existe uma relação entre as duas entidades. A segunda possibilidade, não existe essa relação, são entidades distintas, entidades hermeticamente separadas. Tudo isso está restrito ao campo da ciência, do academicismo, da burocracia e dos registros formais, materiais das rodas do tempo. Sabemos que o que mais importa nesse pacote de opções entre um e outro grupo é o conjunto de valores, os princípios, o ethos ou a ética que cada um deles defende. Em outras palavras, não interessa tanto para nós, por exemplo, se São João Batista existiu ou não, ou mesmo se o rei Salomão era uma pessoa física. Isso, nessa concepção um pouco mais lato em relação à visão cósmica, espiritualista, da atemporalidade desses valores, é irrelevante. Os verdadeiros herdeiros dos Cavaleiros Templários seriam aqueles que levantam as mesmas espadas, os mesmos escudos, aqueles que lapidam as mesmas pedras, da mesma forma em relação ao Santo Graal, à Arca da Aliança e todas essas lendas atribuídas aos templários. Realmente elas podem ser consideradas coerentes em termos de possibilidades de transformar os homens e mulheres em pessoas melhores, pessoas mais justas, pessoas dignas, que vão pela linha do bem, da proteção, da liberdade, igualdade, fraternidade. De qualquer modo, sejam os templários maçons, sejam os maçons templários e vice-versa, o que é mais importante é que todos nós acompanhemos os trabalhos aqui do nosso canal. Obrigado pelo like, por se inscreverem. Um grande abraço.